Dennis Porter, uma criança de apenas 7 anos, sofreu um terrível acidente com sua mãe. Ela não resistiu aos ferimentos e o menino acabou sozinho. Quando ele já estava desistindo da vida, algo inacreditável aconteceu. Já era noite e chovia muito, mas Dennis e sua mãe, Allison, tinham que voltar para casa. Vamos, querido, deixei a comida que você mais gosta no forno. Vamos comer juntos quando chegarmos, disse Allison enquanto colocava o menino na cadeira de segurança. Essa rotina acontecia praticamente todos os dias e Dennis sempre dormia na volta para casa. Eles moravam na pequena cidade de Griffin, mas Allison trabalhava em Atlanta, onde ficava a sede da empresa. Como passava a maior parte do dia em Atlanta, a mulher resolveu matricular Dennis em uma escola próxima ao seu escritório. Assim estaria perto do filho em qualquer emergência. Eles não tinham outros membros na família, então um era muito apegado ao outro. As voltas para casa eram sempre muito tranquilas, mas naquela noite a chuva estava pesada, além do normal. Dennis se assustava com o barulho dos caminhões de carga que passavam, mas parecia que estava tudo sob controle. Mas infelizmente isso se provou errado. Allison dirigia atenta, enquanto Dennis havia adormecido em sua cadeira no banco de trás. Foi quando um motorista de caminhão tentou uma ultrapassagem em alta velocidade e acabou batendo na lateral do carro de Allison. O veículo foi jogado para fora da estrada na mesma hora. O carro girou na pista e capotou. Allison, ainda zonza e assustada com o que tinha acontecido, olhou para trás procurando o filho, mas o cinto de segurança e a posição do carro não permitiam que ela ouvisse. Calma, filho, já passou, estamos bem, ela disse. O menino ficou mais tranquilo ao ouvir a mãe e confirmou que estava bem em sua cadeira de segurança. Ele queria chorar, mas estava muito assustado até para deixar as lágrimas caírem. Levou cerca de 30 minutos para o socorro chegar. O motorista do caminhão responsável pelo acidente foi quem chamou a ajuda. Ele explicou que estava tentando chegar em casa para o aniversário de sua filha pequena e teve sua visão prejudicada pela chuva. Seja como for, o homem tinha perdido de vez o aniversário da filha, pois foi levado para a delegacia, enquanto Allison e Dennis foram de ambulância até um hospital da região. Foi só quando os médicos começaram a analisar mãe e filho que perceberam que nem tudo estava bem. Os médicos examinaram Dennis e, surpreendentemente, não encontraram nenhum motivo de preocupação. Já Allison estava em um estado mais grave. Talvez a preocupação com o filho e a adrenalina do momento tenham mascarado o problema dela, pois constataram uma séria hemorragia interna e a mulher precisou passar por uma cirurgia de emergência. Dennis se sentia perdido com todos aqueles médicos correndo de um lado para o outro em volta de sua mãe. Ei, garoto, por que não vamos comer alguma coisa? Disse um médico, tirando um menino dali. O nome dele era Kevin e ele era um residente recém-formado. Quando perguntou sobre o pai de Dennis, o garoto disse que nunca tinha conhecido e nem sabia quem ele era. O pequeno comeu sanduíche e uma bola de sorvete, mas assim que teve a oportunidade, perguntou ao médico: "Moço, a mamãe vai ficar bem?" O residente ainda não tinha lidado com aquele tipo de situação e se viu sem resposta. O que ele tinha aprendido na faculdade era jamais prometer aquilo que não poderia garantir. "Garoto, eu tenho certeza que meus colegas estão fazendo de tudo pela sua mãe, mas não se preocupe, tá? Logo, logo, você volta pra casa." Kevin ficou o tempo todo ao lado do garoto, até quando ele dormiu depois de resistir muito. Um dos médicos então surgiu e disse que Allison, ainda na sala de cirurgia, estava consciente e queria ver o filho. O residente já imaginava o que ia acontecer, então ele acordou Dennis e o levou até sua mãe. Deitada na cama, Allison pediu para Dennis se aproximar. Ela pediu para ele jurar que sempre seria um rapaz honesto e cuidadoso com as outras pessoas, do mesmo jeito que tinha sido com ela, e pediu acima de tudo que ele fosse forte como nunca antes, pois sua vida estava prestes a mudar. "Por último, meu querido Dennis, saiba que eu te amo e para sempre cuidarei de você." Lágrimas escorriam pelo rosto de Allison enquanto abraçava seu filho pela última vez. Allison faleceu naquela noite, deixando Dennis para encarar o mundo completamente sozinho. Sem pai e sem familiares, o serviço social foi acionado e Dennis precisou ir para um orfanato. O garoto resistiu muito no início. Era difícil aceitar que até pouco tempo ele tinha um lar, uma mãe que o amava mais do que tudo no mundo e uma rotina estável. Agora, mais nada disso existia. O funeral foi simples e modesto, apenas com a presença de Kevin e algumas colegas que Allison tinha no trabalho. O menino se despediu da mãe e fez uma promessa em lágrimas: "Eu virei sempre visitá-la, mãe. Jamais esquecerei suas últimas palavras e quem você foi para mim." As primeiras noites no orfanato não foram fáceis. Seu último sono tranquilo tinha sido dentro do carro enquanto voltava para casa.
E depois, quando acordou de repente, o carro estava de cabeça para baixo e sua mãe gritava seu nome. As memórias pareciam vir com mais intensidade durante a noite. Quando enfim conseguia dormir, Dennis sonhava que Allison entrava pela porta do orfanato para buscá-lo. Quando acordava, ainda estava envolto no sentimento que esse sonho proporcionava. Passava horas pensando naquilo, ficando cada vez mais sozinho, pois não interagia muito com outras crianças. Como era o recém-chegado, as crianças zombavam dele. Ei, Dennis, está pensando no fantasma de sua mãe de novo, é? Acho melhor você parar de ser fresco e aceitar que ela morreu e não vai mais voltar. Ninguém vai querer adotar um bebê chorão como você. Os funcionários do orfanato não pareciam se importar com aquilo e deixavam as coisas seguirem seu fluxo natural. Algumas manhãs, eles levavam todas as crianças a um parque da região. Haviam alguns brinquedos e oportunidades para que crianças recém-chegadas e antigas brincassem juntas. Mas a prática não funcionou com Dennis. Ao perceber que o parque ficava próximo ao cemitério onde sua mãe estava enterrada, ele se afastou do grupo e foi correndo cumprir a sua promessa de sempre visitá-la, enquanto todos estavam distraídos. Ele não podia sair do orfanato a hora que quisesse, então tinha que aproveitar a oportunidade. Ao chegar perto do túmulo, Dennis se sentou e começou a contar como estava sendo sua vida agora que ela não estava mais por perto. Era impressionante como ele falou mais em apenas 10 minutos do que em todas as semanas que já tinha passado no orfanato. Para o garoto, era como se ela realmente estivesse ali. Dennis conseguiu até mesmo imaginar o que ela falaria e a maneira que daria risada quando ele contava algo engraçado. Mãe, como eu sinto sua falta. Ele pensava a todo instante, como se fosse um mantra. Dennis também falou o quanto sofria no orfanato, de como as crianças eram más e os funcionários simplesmente não ajudavam em nada. Eu não tenho mais nada aqui, não tenho ninguém e nem me sinto mais alegre como me sentia com você, mãe, disse Dennis aumentando a voz, com raiva e chorando. Eu queria sumir desse mundo, não existir mais. Não quero mais viver sem você. Me leva com você, me leva. Ele gritou. De repente, uma mãe tocou seu ombro e começou a acariciá-lo, como se quisesse confortá-lo. Dennis sentiu um calor no peito e parecia estar sonhando, mas aquilo era real demais. Ele se virou depressa e deu de cara com uma mulher de sorriso encantador. Você está bem? Percebi que estava chorando e resolvi ver se você precisa de alguma coisa, disse a misteriosa mulher. Dennis tentou limpar as lágrimas e se esforçou para dizer tudo que estava entalado em sua garganta, mas não conseguiu. Olha, eu entendo que é difícil, mas vejo que você também não quer ficar sozinho. E se eu sentar ao seu lado e ficarmos juntos? Disse ela, tentando consolar o garoto de alguma forma. Dennis assentiu com a cabeça. A mulher disse que seu nome era Kate e que estava ali visitando o túmulo de seu filho, que tinha falecido já há alguns anos e era um pouco mais velho do que Dennis. O menino então se desarmou e enfim conseguiu se comunicar. Contou que sua mãe havia falecido há pouco tempo e estava ali para visitá-la, mas que na verdade havia fugido do passeio com o orfanato para poder estar ali. Eles conversaram durante mais algum tempo, até que Kate se ofereceu para levá-lo de volta ao orfanato. Dennis não sabia exatamente o endereço, mas lembrava das ruas que percorreu até chegar ali. Enquanto voltavam, passaram em frente ao parque e viram um carrossel. Kate percebeu o quanto Dennis parecia fascinado com o brinquedo e o incentivou a subir em um dos cavalos. O carrossel começou a rodar e o garoto sorriu pela primeira vez em semanas. Olhando em volta, ele percebeu vários pisca-pisca nas árvores e muitas luzes e decorações, indicando que já era a época de Natal. Quando Dennis desceu do brinquedo, acabou pisando em algo volumoso. Ao olhar para o chão, viu uma carteira de couro. Não havia muitas pessoas no parque naquele momento, então ele se abaixou para pegá-la disfarçadamente, olhando para os lados, tentando ver se alguém poderia ser o dono do item. Ao abrir a carteira, Dennis ficou em choque. Ele nunca havia visto tanto dinheiro em sua vida. Eram diversas notas de $100, algumas amassadas. Aquela era uma quantia suficiente para ele fugir do orfanato de uma vez por todas. Dennis voltou para perto de Kate, mas não disse nada sobre o que tinha encontrado. Ele pensou como podia um homem ter deixado cair todo aquele dinheiro e não ter voltado para procurar. Porém, no caminho para fora do parque, Dennis e Kate passaram por um segurança e o menino sentiu um choque percorrer seu corpo. Ele se lembrou da promessa que havia feito à mãe, enquanto ela estava no leito de morte. Ser honesto e cuidadoso com outras pessoas. Pedindo apenas para Kate esperar um pouco, Dennis puxou a carteira do bolso e entregou para o segurança, dizendo que alguém havia perdido próximo ao carrossel. Minha nossa, ainda bem que você achou a carteira do Sr. Watson, garoto. Ele é um dos funcionários mais antigos do nosso parque e estava desolado por ter perdido todo o seu salário de final de ano. Você acabou de salvar o Natal da família dele, rapazinho. O segurança se volta para Kate e finaliza. Parabéns pelo seu filho, senhorita. Você deve ter muito orgulho dele. Esse último comentário doeu silenciosamente nos dois. Quando Kate e Dennis finalmente chegaram ao orfanato, acreditavam que encontrariam todos preocupados com o sumiço do menino. No entanto, os funcionários se surpreenderam ao ver que ele estava retornando àquela
naquela hora. Era como se nem mesmo tivessem percebido que ele não tinha voltado junto com o resto do grupo. As outras crianças notaram um claro desconforto gerado no ambiente e começaram a rir dele. Tá vendo? Ninguém mesmo sentiu falta do bebê chorão. Melhor correr pra sua cama de novo, afinal foi pra isso que você voltou, não é mesmo? Kate ficou abismada com a omissão dos funcionários. Dennis estava completamente sem graça e magoado. A mulher foi embora com o coração apertado e resolveu entrar em uma igreja não muito distante. Ela rezou para que Dennis encontrasse uma família que o tratasse bem e o amasse de verdade. Nos dias seguintes, Kate não conseguiu ter nenhuma noite tranquila de sono. Durante uma madrugada, sonhou com seu filho falecido, aquele que tinha ido visitar na tarde em que conheceu Dennis. Já fazia alguns anos desde que ela sonhou com o garoto e por isso ficou abalada. Não conseguiu mais voltar a dormir. Levantou-se para pegar um copo d'água e foi se recordando da última lembrança com seu filho. Os dois estavam em uma praia, como faziam quase todo final de semana, mas ela se distraiu por alguns segundos enquanto passava protetor solar e ele entrou no mar sozinho. Quando ela percebeu que o menino não estava na margem, seu coração gelou. Horas depois, o garoto foi encontrado no mar pela equipe de resgate, infelizmente sem vida. No sonho, o menino aparecia em uma casa e não parava de repetir a frase: "Mãe, me leve com você, por favor", enquanto entregava um bilhete com um endereço. Bebendo água na cozinha, Kate se lembrou do endereço e o anotou em um papel para não esquecer na manhã seguinte, mesmo achando que aquilo era apenas um sonho. No dia seguinte, ela contou para seu marido o que estava acontecendo, sobre o dia em que conheceu Dennis, até os sonhos estranhos com o filho falecido. "Meu amor, eu não entendo nada dessas coisas, mas se nosso filho está tentando dizer algo, acho que você deveria ouvir", disse o homem. Kate pegou o endereço no papel e conferiu no celular se ele realmente existia. Para seu espanto, o endereço era real e dava em um lar para crianças órfãs, o mesmo em que Dennis estava vivendo. O marido ficou confuso, achando que aquilo era coincidência demais, mas a mulher então revela que tinha se conectado com aquela criança no cemitério. "Eu me senti bem com ele naquele dia, senti que ele precisava de mim, mas que eu também precisava dele. Fizemos companhia um para o outro. Ele é um menino honesto e parece que pela primeira vez em muito tempo eu estava completa novamente", disse Kate. O marido a abraçou com força e anunciou que iriam até o orfanato naquele exato momento. O casal foi recebido por um dos funcionários que disse que o horário de visitas havia acabado e os agendamentos tinham que ser feitos previamente por telefone. O homem então explicou a situação, tentando fazer com que o funcionário abrisse uma exceção, mas ele parecia irredutível. Foi então que o marido se lembrou do que Kate contou, de como eles pareciam ignorar como as crianças se sentiam. Foi aí que o homem ofereceu 2 notas de $50. O funcionário aceitou sem perguntar mais nada e abriu a porta para o casal. "Minha chefe não está aqui, então aproveitem", disse ele com um sorriso de orelha a orelha. Ao entrar na sala, Kate reconheceu Dennis em questão de segundos. Ele estava no sofá sozinho, enquanto outras crianças brincavam. Assim que Dennis viu Kate, ele correu em sua direção e a abraçou. O marido aproveitou o momento e começou a perguntar algumas coisas para o garoto. "Ei, me conta o que uma criança como você estava fazendo no cemitério àquela hora?" E Dennis, agora mais à vontade, respondeu olhando para baixo: "Eu estava falando com a minha mãe, senhor. Estava pedindo para que ela me levasse daqui para bem longe daqui." Aquilo chocou o casal. Como alguém de tão pouca idade poderia falar algo assim? Kate e seu marido trocaram olhares e pareciam com medo do que estavam prestes a sugerir um para o outro. Obviamente, eles sentiram vontade de adotar Dennis e levá-lo para casa na mesma hora, mas a situação não era tão simples assim. Kate não queria de forma alguma demonstrar que estava substituindo seu filho, mas talvez seu sonho tenha sido uma espécie de autorização para se permitir amar outra criança em sua casa. Afinal, desde que seu filho se foi, sua vida nunca mais foi a mesma, e nada e nem ninguém pareciam ser capazes de apagar isso. Depois de muita conversa em casa e um plano traçado para passar pelo complicado processo de adoção, o casal resolveu que era hora de seguir em frente e, o mais importante, dar um lar a quem tanto precisava. Eles ficaram durante meses tentando cumprir todas as exigências necessárias para adotar Dennis e visitavam o menino quase que diariamente durante esse período, garantindo que ele estivesse sendo bem tratado. Depois do que parecia ser uma eternidade, o dia finalmente chegou e Dennis viu Kate e seu marido na recepção do orfanato o esperando. Com lágrimas nos olhos, Kate abriu os braços e Dennis correu até ela. O abraço que eles deram emocionou até mesmo os funcionários da instituição e algumas das crianças que o zombavam. Dennis foi para casa com sua mais nova família. Com o tempo, ele havia deixado de ser uma criança reclusa e já se relacionava bem melhor com as outras pessoas. Durante um almoço de domingo, algo que parecia ser uma nova tradição dentro de sua nova família, Dennis falou com orgulho: "Agradeço muito a vocês por tudo, mas agradeço também a minha mãe. Tenho certeza de que ela, de alguma forma, me tirou
do orfanato. Afinal, ela prometeu que cuidaria de mim. Kate também agradeceu, dizendo que foi a uma igreja no dia em que conheceu Dennis. Lá dentro, ela rezou para que o menino encontrasse uma família que cuidasse e amasse muito ele. Ela só não imaginava que essa família seria a dela. Dennis e seus novos pais iam ao cemitério uma vez por mês em memória de seus falecidos. Dennis comprou um buquê de rosas que enfeitou o túmulo de sua mãe. Kate também estava sempre junto de seu falecido filho, deixando claro que ambos nunca seriam esquecidos. Kate e Dennis sentiam que, de uma forma misteriosa, eles haviam sido os verdadeiros responsáveis por aquela improvável união que acabou formando uma família feliz novamente. Ao saírem do cemitério, eles andaram em direção ao parque e Dennis foi correndo até o carrossel, o brinquedo de que mais gostava. Enquanto isso, seus pais ficavam observando o menino girar e girar com o maior cuidado e carinho possível. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like e esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.